Galera, vamos dar continuidade no vídeo passado, onde nós tivemos diversas interações. Um vídeo onde nós falamos sobre um case de um inversor de 75 kW com 80% de sobrecarregamento. Então o vídeo esse aqui vocês devem lembrar. E a primeira pergunta que surgiu quando nós publicamos esses vídeos, veio aqui com bastante frequência é: o inversor suporta 80% de sobrecarregamento? Eu vou perder a garantia do inversor caso eu faça isso? Então hoje é dia da gente detalhar como você vai calcular o sobrecarregamento do seu inversor. Nós vamos seguir aqui o mesmo modelo de inversor, que é um Sungrow de 75 kW, para que vocês aprendam a calcular de acordo com as características do seu projeto o sobrecarregamento. Então vamos lá, nós temos que respeitar 3 passos principais para chegar no sobrecarregamento máximo do inversor. O primeiro deles é recalcular a tensão de circuito aberto da string para a temperatura mínima da região, porque quando a temperatura diminui, a tensão da string se eleva. E eu preciso garantir que em qualquer cenário de temperatura baixa ou temperatura alta, que seja, eu respeite a tensão máxima de isolação do inversor. O segundo ponto é: eu respeitei a tensão máxima de isolação do inversor. Eu garanto que ele não vai queimar por sobretensão. Só que eu também preciso entender se o nível de tensão de operação eu consigo ter uma boa potência de saída do inversor. Eu consigo realmente atingir a potência máxima de saída. E por fim, nós temos que respeitar a corrente de curto-circuito. A somatória das correntes de curto-circuito das strings paralelizadas no mesmo MPPT devem sempre ser inferior ao limite máximo de entrada daquele inversor. Isso nós vamos calcular aqui para vocês, mostrar um exemplo passo a passo. Então, primeiro ponto, e desmistificando aí muitas das perguntas. Muitas vezes até o próprio datasheet da Sungrow traz um sobrecarregamento máximo, 1.5, 1.6, 1.7. Aquele sobrecarregamento ele foi calculado em cima de um cenário de módulo fotovoltaico e uma temperatura. O seu cenário com certeza é diferente, você vai usar um outro módulo fotovoltaico, cada região do Brasil tem uma temperatura mínima. Então a ideia é que aqui vocês aprendam a calcular caso a caso, para que vocês consigam de fato encontrar o sobrecarregamento máximo do seu projeto, e garantir ainda que você mantenha a integralidade do produto, mantenha as garantias e por aí vai. Então, primeiro ponto: definir as temperaturas máximas e mínimas da região onde você vai fazer a instalação do seu projeto fotovoltaico. Segundo ponto: analisar com um datasheet exato do módulo fotovoltaico do seu projeto. Então, nesse cenário aqui, nós vamos simular também com o inversor de 75 kW da Sungrow. Nós vamos manter o mesmo exemplo. Módulo de 550 Wp monofacial e temperatura mínima da região de 10 graus Celsius. Lembrando que você sempre deve buscar a temperatura mínima durante o dia, Então, comumente a gente encontra a mínima histórica durante o dia e traz aqui para o nosso ambiente de cálculo, para que a gente garanta que em qualquer cenário a gente vai ainda respeitar os limites do inversor. Vamos lá então, vamos para o passo a passo de cálculo. Primeiro ponto então, identificar a temperatura mínima ambiente do local de instalação. Nós já identificamos no nosso exemplo aqui 10 graus Celsius de temperatura ambiente mínima durante o dia, Segundo ponto, identificar a tensão máxima de entrada do inversor. Então nós pegamos aqui um print do datasheet do inversor, onde nós temos máxima tensão de entrada fotovoltaica, 1100 volts. Identificamos a tensão máxima suportada por esse inversor. Lembrando que, caso essa tensão seja extrapolada, nós podemos queimar o inversor. Por isso da importância de garantir que em qualquer cenário nós nunca vamos ultrapassar esses 1100 volts. Feito isso, agora eu vou pegar o datasheet do módulo fotovoltaico para analisar. O que eu preciso? Recalcular a tensão de circuito aberto do módulo fotovoltaico para a temperatura mínima da região. Lembrando que todo o datasheet de módulo fotovoltaico nós temos as informações aqui em STC, Standard Test Condition. Quais são essas características de ensaio? Nós temos aqui irradiância de 1000 watts por metro quadrado, espectro AM de 1.5 e temperatura da célula de 25 graus Celsius.
E nós temos também informado no próprio datasheet do módulo fotovoltaico o coeficiente de variação por temperatura. O que mais nos interessa nesse momento é o coeficiente de temperatura da tensão de circuito aberto aqui do VOC. O que ele nos mostra? Menos 0,26% por grau Celsius. O que isso significa? Que a cada grau que nós tivermos de variação, partindo aqui dos 25 graus Celsius do ensaio, teremos uma variação de menos 0,26%. Então vamos lá, nós temos aqui em condições de STC, vamos considerar o módulo de 550 watt-pico aqui para nossa simulação, tensão de circuito aberto 49,6 volts. Se eu tenho a temperatura mínima ambiente do local de instalação de 10 graus Celsius, vou aplicar o coeficiente de variação por temperatura e vou chegar então aqui em um VOC corrigido de 51,53 volts. Pessoal, para o vídeo não ficar tão longo, eu já fiz os cálculos aqui e trouxe prontinho para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida de como calcular ou achar interessante ter um vídeo sobre isso, é só deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer para vocês. Mas fato é, anotem esse número. Então, VOC corrigido para a temperatura mínima, 51,3 volts. Beleza. Então agora ficou fácil. Eu vou definir a quantidade máxima de módulos por string fazendo uma divisão muito simples, né? Eu tenho a tensão máxima de entrada do inversor, que é de 1.100 volts, e eu vou dividir então por a tensão de circuito aberto corrigida do meu módulo, 51,53 volts. Ou seja, no critério de VOC, eu tenho uma quantidade máxima de módulos por string de 21,34. Obviamente, a gente tem que arredondar esse número para baixo, porque a gente já considerou os limites máximos desse inversor. Ou seja, no critério de VOC, eu posso ter até 21 módulos por string e eu garanto que eu nunca vou exceder a tensão de isolação do inversor. Ou seja, meu inversor nunca vai queimar por sobretensão aqui do critério de VOC. Mas eu preciso garantir também que eu vou ter uma boa tensão para o desempenho do inversor. E a Sungrow, por exemplo, ela nos traz esse número em datasheet. Faixa de tensão do MPPT para a potência nominal de 550 a 850 volts. Quando nós falamos em operação, nós já não estamos falando mais da tensão de circuito aberto, nós não estamos falando do VOC, nós estamos falando da tensão de máxima potência, ou seja, do VMP. Obviamente, você não vai ter um cenário de temperatura mínima com irradiância suficiente para ter a potência máxima na saída. De qualquer forma, a gente vai calcular esse critério também, só que nesse caso a gente vai ser um pouco menos conservador. Eu não vou corrigir o VMP para temperatura mínima, então eu vou considerar o próprio VMP em STC. E a conta também é muito simples, então eu vou pegar aqui a tensão máxima do MPPT para que ele entregue a potência nominal, neste caso 850 volts, e eu vou fazer a divisão pelo VMP de cada um dos módulos. Então eu vou dividir 850 por 41,7 e eu chego num cenário de uma quantidade máxima de módulos de 20,38. Também arredondamos para baixo aqui, eu chego então num cenário de 20 módulos por string. Então, fazendo um resumo sobre os dois critérios de análise, nós temos o critério do VOC, onde se eu extrapolar, eu posso queimar o inversor, e eu tenho o critério do VMP, onde se eu extrapolar aquele 850, pode ser que o inversor não entregue a potência nominal na saída, e como nós queremos garantir a melhor operação em todos os cenários, nós vamos sempre trabalhar então com a menor quantidade de módulo calculada entre esses dois critérios, ou seja, eu chego à conclusão que eu posso instalar até 20 módulos por string e eu não vou exceder a tensão de isolação do inversor e eu não vou exceder a faixa de operação do MPPT para potência nominal. Excelente, então gravem aí, 20 módulos por string é a quantidade máxima de módulos que eu vou trabalhar neste inversor com esse módulo para esse cenário de temperatura. Próximo ponto que a gente tem que calcular agora
é a quantidade de strings que esse inversor suporta, né? Então eu preciso primeiro entender qual que é a corrente máxima de entrada de curto-circuito deste inversor. Também tem aqui no datasheet, ó, máxima corrente de curto-circuito 40 amperes vezes 9. O que isso significa? 40 amperes por MPPT. Para que você garanta que seu inversor não vai ser danificado, a gente precisa respeitar a corrente de curto-circuito. Muita gente pergunta, Isaac, se eu respeitar a corrente de curto-circuito e ultrapassar a corrente de operação, a corrente de máxima potência, né, que neste caso seria 26 amperes. O inversor, o máximo que vai acontecer é fazer uma limitação na corrente de entrada, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui no critério da corrente de curto-circuito, sendo o limite de 40 amperes por MPPT. Eu preciso também agora entender qual que é a corrente de curto-circuito que meu módulo vai gerar e considerar as variações do ambiente que possam influenciar nessa corrente. Então nós temos aqui também o módulo de 550 watt-pico, mesmo módulo, onde nós temos a corrente de curto-circuito, ou seja, o ISC de 14 amperes. Eu também tenho uma variação aqui do coeficiente de temperatura do ISC de 0,05% por grau Celsius. Então note que é uma variação muito menos expressiva do que a variação de tensão de circuito aberto, mas vamos calcular também. Outro ponto importante, note que a variação de corrente em relação à temperatura, ela é diretamente proporcional. Então, quando a temperatura sobe, a corrente também sobe. Então, se eu estou calculando o cenário crítico, eu preciso calcular agora no cenário onde a minha corrente vai ser a mais alta possível, né? Então, eu vou calcular aqui um cenário sendo extremamente conservador, onde a temperatura da célula vai estar em 80 graus Celsius, tá? Lembrando, pessoal, que a temperatura da célula, comumente, ela está de 20 a 30 graus acima da temperatura ambiente. Então, sendo bem conservador, 80 graus Celsius de temperatura de operação da célula. Fazendo a correção, eu vou sair de um ISC de 14 amperes para 14,35. Esse é um ponto bem importante. O que mais pode influenciar nessa corrente? Esse cenário de 14 amperes, a correção para 14,35, nós estamos considerando a variação de temperatura. Mas lembre-se que a corrente é proporcional à irradiância. E neste cenário, nós consideramos uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Você encontra isso daqui também no datasheet do produto. Só que, em alguns momentos do dia, nós podemos ter um cenário de sobre-irradiância, ou seja, uma irradiância acima de 1000 watts por metro quadrado. E se essa irradiância for acima de 1000 watts por metro quadrado, a corrente também vai ser superior àquela informada. E de novo, como eu quero garantir que em qualquer cenário, né, o mais atípico que seja, eu ainda estou garantindo que estou respeitando os limites do inversor, então a gente também vai considerar que esse cenário de irradiância, ele possa e em algum momento ele vai existir. Comumente a gente aplica um fator de segurança de 15 a 25%, tá? Em relação à sua corrente calculada em 1000 watts por metro quadrado. Nesse cenário também fui extremamente conservador, né? Considerei que um cenário de sobre-irradiância pode elevar em até 25% aquela corrente do ponto de partida, ou seja, nós chegaríamos aqui num cenário de sobre-irradiância de 25% com uma elevação de temperatura numa corrente de 17,93 amperes, ou seja, no pior cenário, o cenário mais crítico que possa existir, a minha corrente nunca vai exceder 17,93 amperes. E é em cima desse dado extremamente seguro que a gente vai calcular a quantidade de strings agora que o inversor suporta. Esse cálculo também é muito simples. Eu sei que cada MPPT suporta 40 amperes. E eu sei que cada string, né, cada módulo fotovoltaico, vai gerar no máximo, no pior cenário, 17,93. Então, eu faço uma divisão também simples. 40 amperes, que
que é a máxima suportada pelo inversor, dividido por 17,93 amperes, que é a máxima gerada pela minha string, chegando então aqui num cenário de 2,23. De novo, arredondando para baixo, eu chego num cenário onde este inversor, com esse módulo fotovoltaico, nessas características ambiente, sendo extremamente conservador, ele suporta 2 strings por MPPT. Então, nós estamos respeitando a regra aqui, onde nós temos que a somatória da corrente de curto-circuito corrigida das strings em paralelo no mesmo MPPT, ela deve ser menor do que a corrente máxima de entrada suportada pelo inversor em cada um dos seus MPPTs. Beleza? Feito isso, então, eu sei que o inversor ele suporta 2 strings por MPPT. Eu sei que o inversor também suporta 20 módulos por string. E agora nós vamos calcular, então, a quantidade máxima de strings, depois a quantidade máxima de módulos que esse inversor suporta, para chegar, então, na potência máxima CC de módulos fotovoltaicos que eu posso instalar nesse inversor. Então vamos lá, bem passo a passo. Nós temos aqui quantidade máxima de strings por MPPT, 2 strings, quantidade de MPPTs deste inversor, ó, tem aqui no datasheet, número de entradas MPPTs independente 9, logo, para que eu saiba a quantidade máxima de strings que eu posso instalar nesse inversor, é só multiplicar um pelo outro, chegando então na quantidade de 18 strings por inversor. Eu sei que esse inversor então suporta até 18 strings. E eu sei que eu posso ter até 20 módulos por string, então também faço uma multiplicação aqui de 18 strings, cada uma com 20 módulos, e chego num total de 360 módulos possíveis de serem instalados nesse inversor. E esses 360 módulos de 550 watt-pico me entrega uma potência nominal de 198 kW-pico. Né? E aí, quando a gente calcula o sobrecarregamento, relação CCCA, oversize, overpanning, overload, como vocês preferirem chamar, nós chegamos aqui numa relação de 2,64, ou seja, aquele inversor que está instalado com 80% de sobrecarregamento, uma relação aqui de 1,8, poderia ter uma potência instalada ainda maior e ainda teria sua garantia mantida. Por quê? Em nenhum cenário ele iria extrapolar ou a tensão de entrada de isolação do inversor ou a corrente de curto-circuito. Óbvio que ele vai ter uma perda por clipping gigantesca, nós vimos no vídeo passado, mas ele não perde a garantia do produto. Então, pessoal, isso daqui é desmistificando um pouquinho da primeira dúvida que surgiu. 80% de sobrecarregamento naquele cenário ali, ele não vai perder a garantia do inversor? Pessoal, não vai perder a garantia do inversor porque ele respeitou todas as características de tensão e corrente de entrada. E a outra dúvida que surgiu, vale a pena ter 80% ou mais sobrecarregamento, né? Quais são os impactos? Quanto que ele vai ter de perda? Isso fica para o nosso próximo vídeo. Então, se for interessante para ti conhecer um pouco mais de detalhes, deixa aqui nos comentários que vai ser uma honra gravar aí os próximos capítulos, né, desse cenário de teste com os inversores de 75 kW. Beleza? E outra dica também que eu já deixo para vocês, na verdade não é nenhuma dica, é uma curiosidade. Por que esse inversor em específico, tá? O inversor de 75 kW da Sungrow suporta uma relação CCCA, um sobrecarregamento tão elevado? Esse inversor, pessoal, se vocês analisarem, ele foi dimensionado na base do inversor de 110 kW. Ele suporta a mesma tensão e a mesma corrente de entrada, que por sua vez suporta o mesmo sobrecarregamento que o inversor de 110 kW. Então, por isso, uma relação CCCA possível, né, ou suportada por esse inversor tão alta. Beleza? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.